Olá pessoal, tudo em paz? Vamos aqui estudar mais um tópico desse capítulo 15, que estamos entendendo sob a luz do Espiritismo, das novas revelações da doutrina espírita, o que são, na verdade, os milagres, aquilo que a gente entendia como milagre no Evangelho. Então a gente está estudando isso, já que a doutrina traz o raciocínio, traz o ensinamento de que tudo acontece dentro da lei natural. Então, o que Jesus fez naqueles episódios conhecidos, que para todos era sobrenatural, era milagre. Então a gente está estudando isso. E a dupla vista, que é um fenômeno mediúnico, é uma mediunidade, é a capacidade de ver com os olhos do espírito, mesmo de olho fechado, o médium vê em outros ambientes, em outros locais, vê a aura, ou seja, a manifestação do perispírito das pessoas. No centro que eu trabalho, existe um trabalho assim, que o médium vê, enquanto a pessoa está sendo entrevistada, vê se ele está tendo alguma influência espiritual. Então, esse estudo de hoje vai primeiramente comentar o que está no Evangelho. Nós vamos ler como está na Bíblia, no Novo Testamento. Vamos ler alguns episódios. E depois vai ter o comentário de como isso se deu através da dupla vista que Jesus tinha ela permanentemente. Certo? Então vamos começar, vamos pedir a bênção de nosso Senhor Jesus, pedir a intuição dos bons espíritos, que eles possam estar conosco, alguns aprendendo também como nós, outros intuindo e facilitando o nosso aprendizado. Então vamos lá, capítulo 15, item 5, os milagres do Evangelho à dupla vista. Então vamos lá para os trechos do Evangelho. Vamos ver aqui a entrada de Jesus em Jerusalém. Eu tenho uma página inteira aqui, 1,5, para a gente ler os trechos do Evangelho. A entrada de Jesus em Jerusalém. Quando eles se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide a essa aldeia que está à vossa frente, e lá chegando encontrareis amarrada uma jumenta, e junto dela o seu jumentinho. Desamarrai-a e trazei-mos. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei que o Senhor precisa deles, e logo deixará que os conduzais. Ora, tudo isso se deu a fim de que se cumprisse esta palavra do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis o teu rei, que vem a ti cheio de doçura, montado numa jumenta, e com o jumentinho da que está sob o jugo. Zacarias 9, de 9 e 10. Os discípulos então foram e fizeram o que Jesus lhes ordenara. E tendo trazido a jumenta e o jumentinho, a cobriram de suas vestes e o fizeram montar. Mateus, capítulo 21, versículo de 1 a 7. Então aqui é o que está no Evangelho, o que está no Novo Testamento, na Bíblia, uma das passagens que mostra a dupla vista de Jesus. Não vou comentar, porque a gente vai ler o comentário lá na frente, mas aí a gente já está vendo que Jesus, de longe, via o fato lá acontecendo na aldeia. Inclusive, via que o dono da jumenta ia autorizar e ia permitir. Isso era a dupla vista que Jesus tinha permanentemente.
Foi um comentário breve, mas na frente a gente vai ler o comentário dos Espíritos. Vamos agora para o beijo de Judas. Levantai-vos, vamos, que já está perto daqui aquele que me há de trair. Ainda não acabara de dizer essas palavras, e eis que Judas, um dos 12, chegou, e com ele uma tropa de gente armada de espada e varapaus, enviada pelos príncipes do sacerdote e pelos anciãos do povo. Fazendo um breve comentário, príncipes dos sacerdotes são religiosos da época, né? Ora, o que o traía lhes dera um sinal para reconhecerem, dizendo-lhes: aquele a quem eu beijar é esse mesmo que o que procurais. Apoderai-vos dele. Logo, pois, se aproximou de Jesus e lhe disse: Mestre, eu te saúdo. E o beijou. Jesus lhe respondeu: Meu amigo, que vieste fazer aqui? Ao mesmo tempo, os outros, avançando, se lançaram a Jesus e dele se apoderaram. Mateus 26, 46 a 50. Mais uma vez, Jesus ali, sem ninguém ver, ele via a chegada de Judas com a tropa. Então, mais uma vez, dupla vista de Jesus. Agora vamos para o item 7, a pesca milagrosa. Um dia, estando Jesus à margem do lago de Genezaré, como a multidão o comprimisse para ouvir a palavra de Deus, viu ele 2 barcas atracadas à borda do lago, e das quais os pescadores haviam desembarcado e levavam suas redes. Entrou numa dessas barcas, Jesus, entrou numa dessas barcas, que era de Simão, e lhe pediu que a afastasse um pouco da margem. E, tendo-se sentado, ensinava ao povo de dentro da barca. Então eu fico imaginando a cena, Jesus viu as 2 barcas chegando, se atracou, ele subiu em uma e pediu que ele afastassem da margem, quer dizer, andassem com a barca. E parou, e dali o povo na terra e Jesus na barca, ele falando, como se ali fosse o púlpito, como se ali fosse o palco. Então ele na barca falando para o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para o mar e lança as tuas redes de pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Contudo, pois que mandas, lançarei a rede. Tendo-a lançado, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompeu. Acenaram para os companheiros que estavam em outra barca, a fim de que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal modo as barcas, que por pouco estas não se afundaram. Lucas capítulo 5, de 1 a 7. Então, tem gente que pensa que Jesus fez os peixes ali, multiplicou os peixes ali. Ele viu o cardume vindo, ele viu com a dupla vista e falou: jogue aqui. Vamos agora para o item 8. Vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. A vocação deles. O que essas pessoas tinham para ser escolhidas por Jesus como apóstolos. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, que é o Simão Pedro, e André, seu irmão, que lançavam suas redes ao mar, pois que eram pescadores. E lhes disse: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Quer dizer, Jesus chamou eles. Logo, eles deixaram suas redes e o seguiram.
Daí, continuando, viu dois outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca com Zebedeu, pai de ambos, os quais estavam a consertar suas redes, e os chamou. Eles imediatamente deixaram as redes e o pai e o seguiram. Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Então, o que é que estamos vendo aqui? Jesus chamando aquelas pessoas. E por que eram aquelas pessoas, né? Dois irmãos lá em cima, Simão Pedro e André, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Jesus convidou a segui-lo. Saindo dali, Jesus, ao passar, viu um homem sentado à banca dos impostos, chamado Mateus, cobrador de impostos para Roma, né? Ao qual disse: segue-me. E o homem logo se levantou e o seguiu. Mateus capítulo 4, versículo 9. Então, até aqui lemos, como está no Evangelho, como está no Novo Testamento, essas passagens em que Kardec mostra a dupla vista de Jesus. Agora nós vamos aos comentários dos Espíritos, o comentário de Kardec, né? Que Kardec sempre fazia os comentários baseado no aprendizado que ele tinha com os Espíritos, baseado em todo o seu trabalho, em toda a sua pesquisa, das entrevistas com os Espíritos, de tudo que ele adquiriu como sabedoria. Adquiriu ou relembrou, né? Porque ele já reencarnou para isso. Então, vamos lá nesse item 9, agora o comentário. Nada apresentam de surpreendentes estes fatos, desde que se conheça o poder da dupla vista. E a causa muito natural dessa faculdade. Jesus a possuía em grau elevado. E pode dizer-se que ela constituía a seu estado normal, conforme o atesta grande número de atos da sua vida, os quais, hoje, têm a explicá-los os fenômenos magnéticos e o espiritismo. Então, Jesus tinha essa dupla vista permanentemente. Por que a gente fala isso? Porque o médium que trabalha nos centros espíritas e a gente acompanha, eles têm a dupla vista, mas no momento de concentração, no momento em que muda a vibração do seu cérebro, muda de estado de frequência, né, que a gente chama beta, alfa, delta e teta, nessa ordem. Então ele sai de beta, entra em alfa, isso é uma explicação já mais científica, e ele entra num estado de concentração, e aí ativa a dupla vista. Jesus não, pelo que Kardec está ensinando, Jesus tinha ela permanentemente. A pesca qualificada de milagrosa igualmente se explica pela dupla vista. Jesus não produziu espontaneamente peixes onde não os havia. Ele viu com a vista da alma, como teria podido vê-lo um lúcido vigil. Vigil é quem está em vigília, né? Que vigia ou que vela, é um vigilante. Então, teria podido fazê-lo um lúcido vigil. O lugar onde se achavam os peixes, e disse com segurança aos pescadores que lançassem aí as suas redes. Então Jesus viu. Ele não produziu peixe, ele não chamou peixe. Ele viu que estava chegando um cardume. A acuidade do pensamento e, por conseguinte, certas previsões decorrem da vista espiritual. Quando Jesus chama a si Pedro, André, Tiago, João e Mateus, é que lhes conhecia as disposições íntimas e sabia que eles o acompanhariam e que eram capazes de desempenhar a missão que tensionava confiar-lhe. Jesus via as disposições íntimas, o que estava na alma. Jesus percebia o perispírito e como estava a condição daquele perispírito, e Jesus sabia quem era o escolhido
quem era o que havia, talvez já planejado do mundo espiritual para fazer esse trabalho. E Jesus, pelo que eu estudo, pelo que eu vejo na doutrina, Jesus via todo mundo permanentemente em seu estado. Quem se aproximava dele, ele já percebia quem estava chegando, que doença tinha, que pensamento tinha, quais eram as intenções, tanto que eles sabiam daqueles que vinham provocá-lo, testá-lo, e aqueles que vinham pedir ajuda, aqueles que acreditavam que tinham fé, os que não tinham. Então chegava perto dele, ele já sabia. Imagine você olhando para uma multidão de roupa amarela e no meio da multidão tem uma pessoa de roupa azul, que ninguém vê a diferença entre essas cores. Quando você corre o olho na multidão, você percebe o de roupa azul. Estou fazendo essa comparação para mostrar como Jesus percebia a energia, o perispírito de cada um. E mister se fazia que eles próprios tivessem intuição da missão. Eles tinham uma missão que iriam desempenhar para, sem hesitação, atenderem ao chamado de Jesus. O mesmo se deu quando, por ocasião da ceia, ele anunciou que um dos 12 o trairia e o apontou, dizendo ser aquele que punha a mão no prato. E deu-se também quando predisse que Pedro o negaria. Então, ele lia a energia dos acontecimentos. Tem isso também. Não é só ver o que está acontecendo agora. Todo fato que vai acontecer, existe uma sequência de um movimento de energia no invisível. Por isso que eu sempre digo, nenhum espírita, nenhum médium prevê o futuro, nem vê o futuro. Os espíritos evoluídos, eles não preveem futuro. O que eles fazem é a leitura do que já está por vir. Eu tenho até um vídeo já falando disso. É como se ele pudesse ler que, segundo as leis naturais, tal coisa vai acontecer. Para os espíritos, saber que vai ter uma tempestade na Terra amanhã ou depois da manhã, um tsunami ou qualquer coisa assim, é muito fácil. Eles veem. E até uma guerra, uma briga, um tiro, porque eles estão ali sabendo o pensamento das pessoas, sabendo a energia das pessoas e vendo que aquilo vai se formar. Por exemplo, eu já contei isso também, uma vez uma pessoa chegou no meu portão e perguntou se eu acreditava na previsão de futuro. Essa pessoa sabia que eu era espírita e devia estar querendo me dar uma lição. E eu falei, eu acredito não na previsão, mas na leitura do futuro. Quer ver um exemplo? E eu disse a ela, você vai descer dessa calçada. Você vai descer dessa calçada no futuro. Ela ficou me olhando e eu aí completei. O sol vai se pôr hoje. O sol vai se pôr. Olha, previ o futuro 2 vezes. Por quê? Eu não adivinhei que o sol ia se pôr e nem eu adivinhei que ela ia descer da calçada. Simplesmente, a gente sabe do que está se desenhando, do que é o óbvio que vai acontecer, né? Quem me ensinou que o sol vai se pôr, não só a experiência, como o conhecimento científico que a gente lê. Então vamos lá. Em muitos passos do Evangelho se lê, mas Jesus, conhecendo-lhes o pensamento, lhes disse. Então tem essa frase várias vezes, Jesus conhecendo-lhes o pensamento. Ora, como poderia ele conhecer os pensamentos dos seus interlocutores, senão pelas irradiações fluídicas desses pensamentos e, ao mesmo tempo, pela vida espiritual que lhe permitia ler-lhe no foro íntimo? Então Jesus, mesmo encarnado, mesmo estando ligado a um corpo carnal, Jesus lia as energias, porque o pensamento é um movimento de energia que a gente lança no fluido universal. Jesus lia o que estava sendo dito pelo pensamento da pessoa. E, lembrando,
Ele diz que qualquer um de nós poderia fazer o que ele faz, e até mais. Então ele estava querendo dizer, quando vocês evoluírem, quando vocês se desapegarem da matéria, vocês também vão poder fazer as coisas que eu faço, que eu não estou fazendo milagre. É como se ele estivesse dizendo isso, né? Ele não disse com essas palavras, mas é como se ele estivesse dizendo, eu não estou fazendo milagre. Muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refolhos da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho onde se reflete aquele pensamento, um revelador na sua própria irradiação fluídica impregnada nele. Olha só, que coisa interessante. Está dizendo que nós não suspeitamos que a gente traz um espelho que reflete o nosso pensamento. Um revelador. Ele usou aqui um termo da fotografia. Fotografia antiga, onde ia para o quarto escuro para revelar a foto. Então, lançou o pensamento, o fluido universal é um revelador. Para quem já trabalhou com foto, sabe que a foto do negativo, ela revelava, né? Para se ver a foto verdadeiramente. Quem é da minha idade aí lembra até na praça o lambe-lambe. Não sei quem é aí que já tirou foto de lambe-lambe. Que a gente ia para a praça, ele batia a foto e depois ele botava numa bacia, lavava com um produto químico e ia revelando a imagem da gente na foto 3x4. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos cerca, as ramificações dos fios condutores do pensamento, a ligarem todos os seres inteligentes, corporais e incorpóreos, os eflúvios carregados das marcas do mundo moral, os quais, como corrente aéreas, atravessam o espaço, muito menos surpreendidos ficaríamos diante de certos efeitos que a ignorância atribui ao caso. E ele sugere aqui que, se quiser aprofundar, volte no capítulo 14, nos itens 15, 22 e seguintes. Né? Então, os espíritos desencarnados veem quando o nosso pensamento se revela no fluido universal, como uma fotografia, como uma imagem, que a gente chama formas pensamentos. Só que Jesus via isso mesmo encarnado. Mesmo encarnado. Por isso que nos ensina os livros básicos da doutrina espírita que ao desencarnar não tem segredo. Você pensou, ele se revela. Aparece. Então vocês viram, gente, quantas passagens do Evangelho que eram tidas como milagres, que Jesus percebia pela sua dupla vista. Ele percebia pela sua dupla vista. Aqui não falou, mas lembro da ressurreição de Lázaro, quando de longe chamaram Jesus, vamos lá, Jesus, seu amigo Lázaro morreu. E Jesus, antes de ir, ele falou, vamos, mas Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Está lá no Evangelho, na Bíblia. Lázaro dorme. Eu ressalto a Bíblia para não pensarem que é coisa criada por Kardec. Por isso que de vez em quando eu falo a Bíblia, mas é o Evangelho, o Novo Testamento de Jesus. Jesus falou logo, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Ele sabia de longe, pela dupla vista, que Lázaro não estava morto, que Lázaro estava em um estado de catalepsia. Tá bom, meu povo? Terminamos aqui. O próximo será sobre curas. E curas é um item muito grande, que vai ter alguns vídeos, mas a gente vai dividir direitinho, explicando como Jesus fazia aquelas curas. Um grande abraço para todos. Que o amor, o equilíbrio, a harmonia esteja em vossos lares, em vossos corações, lembrando que depende de nós, da nossa vigilância interna, da nossa disposição em não entrar em briga, não entrar em controvérsia e manter o estado de orai e vigiai, que vale a pena. Um grande abraço para todos, até o próximo vídeo.